Olá! Nos encontramos hoje mais uma vez para entendermos assuntos que não dominamos bem, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje vamos falar sobre inflação, nossa velha conhecida. Para isso, chamamos a reportagem de Tamires Fernandes. O dinheiro do consumidor fica cada vez mais curto na hora de ir ao mercado. Além da influência direta da estação do ano, o preço de frutas e verduras também reflete os índices da inflação. Na cesta básica, o principal encargo é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, conhecido como IPCA, que apresentou variação de 0,41% em agosto. Em julho, o percentual foi de 0,43%. Mesmo com leve redução em agosto, o grupo de alimentação e bebidas foi o que apresentou maior variação do IPCA no último mês. De acordo com o IBGE, o índice ficou em 0,88%, frente ao 0,91% de julho. Resultado da variação do indicador, os produtos essenciais do cardápio dos goianienses apresentou aumento de 2,3% e custou R$ 263,90. Entre janeiro e agosto, a alta acumulada foi de 6,97%. E aqui em Goiânia, 8 dos 11 produtos da cesta básica apresentaram alta nos preços. No último mês, o vilão foi a batata, com aumento de quase 10%. Dados do Diese mostram que outros produtos também foram destaque em agosto com relação ao aumento de preços, como o tomate, com alta de 8,23%. A banana, com 8%, o café, com 3,19%, a carne bovina, com 2,41% e o pão francês, com 1,86%. Esse resultado desagradou os consumidores, que queixam especialmente do preço do hortifruti. Essa dona de casa, por exemplo, reclama do preço do tomate, que ficou 18,96% mais caro em todo o Brasil, devido ao IPCA. A senhora notou diferença no preço do tomate agora em agosto, no final de agosto? Muita. Achou mais caro? Muito mais caro. E a senhora notou diferença no preço de outro produto do hortifruti? Sim, vários. O tomate, o quiabo, muito caro. Tudo, aliás, subiu tudo. Você tem que diminuir tudo. O agropecuarista apresenta queixa sobre o preço da carne como produtor e consumidor. Segundo ele, o valor do produto está desfavorável também para a criação. Você tem notado alta em algum produto da cesta básica? Tenho, mas normalmente varia de produto, né, de época. A carne se mantém até o momento, né? Ela está se mantendo, mas há previsão de altas por aí, né? A gente está se vendo porque o custo da engorda do animal está ficando caro. Tudo isso contribui, né, para a alta. Para nos ajudar, nós temos aqui o conselheiro do Corecon, Edilson Aguiais. Edilson, primeiramente, por que tantos índices econômicos? Os diferentes índices econômicos, eles medem diferentes variações das atividades. Por exemplo, nós temos índices de preço, nós temos índices de desemprego, nós temos índices de produção. Então, dentro da economia, cada atividade econômica, ela vai ter um índice diferente. E esse índice vai refletir a variação que acontece naquele segmento de modo específico. E os índices inflacionários, como IPCA e INPC, o que significa cada um deles? Nós temos índices de inflação, nós temos diversos tipos de índices e cada um tenta medir uma coisa. Por exemplo, se nós tratamos do IPCA, o IPCA é um índice de inflação ou índice de variação dos preços que mede a variação dos preços para famílias que recebem entre 1 e 33 salários mínimos. Então, esse índice ele tenta captar a inflação de grande parte da sociedade brasileira. Mas nós temos um outro índice que também mede a inflação, que é o IPC. E o IPC mede o índice de inflação, ou a variação nos preços dos bens que são consumidos por famílias que recebem entre 1 e 3 salários mínimos. Então, com essa diferença, a gente percebe que as pessoas que têm um rendimento menor, ou seja, as pessoas que são abrangidas pelo IPC,
em alguns produtos, esse índice vai ser maior do que para as pessoas que são abrangidas pelo IPCA. Tem alguma diferença de região para região, desses índices, estudos? Existem, por exemplo, se a gente pega o IGPM, que é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, e ele abrange as principais regiões metropolitanas do país, mais o município de Goiânia. Enquanto outros índices, como o IPCA e o INPC, eles atingem todas as capitais do país. Então, a variação nesse índice vai depender muito da área geográfica que ele é estudado. Então, se eu pego o IPCA, trabalha com entre 1 e 40 pessoas que recebem entre 1 e 40 salários mínimos, eu pego o INPC, que trata de todas as regiões do país, eu vou ter realmente números diferentes. Por isso que o país precisa dessa diversidade de indicadores, para que você possa ver as variações que estão acontecendo em cada local. Por falar em IGPM, cada índice tem uma participação dentro dele, né? O IPCA, quais são esses índices e qual a participação que eles têm, cada um dentro do IGPM? Dentro do IGPM, nós temos principalmente 3 outros índices. Nós temos o índice de preço por atacado, que é o valor, a variação nos preços dos bens que são vendidos pelo setor de atacado. Nós temos também o IPC, que é o que a gente já falou, né? Variação de preço para famílias que recebem entre 1 e 3 salários mínimos. E nós temos o o INCC, que é o Índice Nacional de Custo da Construção Civil. Então, 40% do IGPM, ele é feito por esses 2 índices, que é o INCC e o IPC. E o restante, os outros 60%, é feito pelo IPA, que é o Índice de Preço por Atacado. Você acredita que o governo tem trabalhado de forma eficiente as políticas fiscais e econômicas para que o Brasil chegue mais próximo da estabilidade econômica? O governo tem adotado diferentes medidas, tanto fiscais quanto econômicas, para que nós consigamos conter o índice de preços, se é isso que está sendo tomado como sinônimo de estabilidade econômica. Então, uma das medidas monetárias é a redução da taxa Selic, que foi tema de um outro programa. Essa redução acaba fazendo com que a taxa de juros de toda a economia converja para um mesmo nível, provocando um incremento no consumo e, consequentemente, reduzindo o subsídio do Estado. Certo. E você acredita que essa taxa Selic vai ter alguma influência na inflação? Porque normalmente os juros são para regular a inflação. Vai ter uma influência essa queda da Selic? Essa queda da Selic também é importante para controlar o nível de juros. Quando eu penso em juros, quanto menor os juros, menor vai ser a intenção das pessoas de poupar. Se as pessoas não querem poupar, elas só têm uma coisa para fazer, consumir. E isso pode provocar, sim, um novo surto inflacionário se não houver investimentos. Para resolver esse problema que está na esquina, o BNDES já reduziu a taxa de juros para empresas de 5,5% ao ano, foi para 2,5% ao ano. E o intuito dessa política, que é fiscal, é colocar mais recursos dentro da economia. Quando eu coloco recursos na economia, aumenta a produção. Aumentando a produção, essa pressão inflacionária acaba que não vai acontecer. Goiânia está mais endividado. Sim, isso acontece porque existem alguns fatores que concorrem para que tenha esse resultado. Primeiro, nós temos um excesso de crédito no mercado. Outro, o brasileiro sempre esteve acostumado com taxas de juros muito altas. E agora a tendência é que as taxas de juros converjam para um patamar menor. E aí isso acontece com que, como o brasileiro estava acostumado ele já não poupava com a taxa de juros alta. Agora, com a taxa de juros baixa, que ele vai consumir mais ainda. Além disso, nós temos as facilidades de crédito, onde as instituições financeiras encontraram nesse crescimento da classe média uma ótima oportunidade de expansão dos seus lucros. Daí a importância da educação financeira, né? E aí, por isso, eu espero que todo mundo passe a aprender um pouquinho mais a poupar e mude um pouco esse cenário. Eu quero te agradecer pela entrevista de hoje, Edilson. É sempre um prazer estar aqui. Quero deixar o Conselho Regional de Economia à disposição de vocês. Sempre que houver alguma matéria que a gente possa agregar, nós estamos à disposição para auxiliar vocês.
E obrigada a você por mais uma vez nos acompanhar. Próximo programa falaremos sobre o Tesouro Direto. Para participar, basta enviar uma pergunta para programaeconomiasimples@gmail.com. Pode mandar um vídeo também. Obrigada.